Capítulo conjugal, ok? Eu hoje quero falar sobre rotinas. É interessante que nós não somos seres que gostemos de rotina, mas nós precisamos de rotina. Olá! Uma nova semana está iniciando e nós estamos aqui mais uma vez. Então, mais uma vez nós vamos falar sobre o capítulo conjugal. Se a gente olhar para Deus, Deus também é um ser de rotina. Diz que lá no início, no Jardim do Éden, que ele todos os dias ele vinha, à tarde, na viração do dia, ele vinha conversar com Adão e Eva, todos os dias, naquele horário. Então era uma rotina e eles já sabiam que isso ia acontecer. Tanto é que eles se esconderam quando eles pecaram. Então, nós precisamos de rotinas. Claro, que nós às vezes quebramos a rotina, porque nós somos assim, seres animados, com ideias, com sentimentos, com emoções, mas nós precisamos. E deixa eu dizer uma coisa, pratica as suas rotinas de segunda a sexta, as rotinas de casa, as tarefas domésticas, as tarefas com família, e seja feliz no sábado e no domingo. Aproveite. Então, se você tiver uma rotina equilibrada, se tiver uma organização certa, você vai conseguir. E não vai reclamar, meu Deus, tanta coisa para fazer, eu trabalho o dia todo fora e chego em casa e tenho tanta coisa para fazer. Então, como eu já falei, traga a família para essas coisas. Deixa eu falar uma coisa. Na minha casa sempre houve esse compartilhar das tarefas caseiras. E os meus filhos, eles tinham as obrigações deles, as rotinas deles, para fazerem, para nos auxiliarem nas nossas tarefas, para não ficarmos sobrecarregados. Então, a mais velha, a Marta, ela sempre cuidou da roupa. Era muito interessante, porque ela, como ela vivia na parte de baixo da casa, e ela ia lavando a roupa, secando, dobrando, e depois trazia para cima para nós arrumarmos. Mas, muitas vezes era eu que ia lá embaixo e que arrumava e que punha a roupa para lavar e assim. Então, nós sempre estipulámos, cada um, quando eles começaram a ter idade para fazer isso, cada um arrumava o seu quarto. A Marta, a Rita, o Carlinhos. E depois, quando as meninas casaram, veio a nossa outra filha, a Tainá. Então, ela entrou nessa rotina também. Eu lembro, a Rita era quem lavava a louça sempre. Antes da gente ter louça para a máquina de louça, era ela que lavava a louça. Quebrava muita louça pelo caminho, mas ela tinha essa rotina. Depois, quando nós já tínhamos, noutra casa já tínhamos máquina, ela colocava para lavar e tirava e arrumava. O Carlinhos também. Ele tirava o lixo, colocava lá fora, nos contentores e tinha outras tarefas também. Mas sempre, o quarto deles eram eles que arrumavam. Então, desde pequenininho, eu deixava eles brincar, é lógico, tem o tempo da bagunça, tem o tempo em que a gente brinca junto com eles, mas depois tem o tempo em que nós ajudamos. Pastor Joana, como está o Senhor? Bem-vindo, Deus abençoe. Então, existe aquele tempo que a gente faz a arrumação e as crianças vão crescendo nisso, nas suas rotinas. E sabe uma coisa? Quando eles se tornam adultos, eles não vão se ficar dependentes que outros façam as coisas. Eles sabem que há coisas que eles têm de fazer, porque senão eles vão ter problemas nos relacionamentos futuros, tanto no trabalho, na escola, quando eles começarem a namorar, quando eles casarem, eles vão ter problemas. Porquê? Eles não foram criados numa rotina, eles não aprenderam. E nós temos tantos testemunhos de relacionamentos de briga, de contenda, por causa de fazer as coisas de casa. E as coisas de casa são para ser feitas todos os dias, não é? Não adianta a gente, vou fazer isso uma semana inteira e vou ficar o resto do mês de braços cruzados. Não, nós sabemos que as coisas de casa é para fazer todos os dias. Todos os dias a gente tem coisas para fazer. Então, se a gente se organizar e se envolver a família com isso, é muito bom. Deixa eu contar uma história. Eu lembro-me que eu obrigava o meu filho a comer de faca e garfo para ele aprender. E ele dizia assim, mãe, por que eu tenho que fazer isso em casa? Eu assim, meu filho, em casa é quando tu aprendes a fazer o certo. Um dia que tu fores sair, tu já vais saber como te comportar num ambiente social.
E um dia ele chegou em casa tão feliz: mãe, obrigado porque tu me ensinaste a usar os talheres na mesa. Nós fomos almoçar com a professora e de todos os alunos, eu era o único que sabia usar os talheres. Então ele vinha feliz com aquela conquista, mas aquilo foi uma rotina que nós impusemos na vida dele. Ele pode comer como ele quiser, pode com a mão, a gente come, há coisas que não tem como comer de faca e garfo. Mas a gente precisa de aprender. E é em casa que a gente molda o caráter, molda as atitudes, a educação nos nossos filhos. E eles vão seguir esses padrões lá na frente, com as famílias deles, nos trabalhos, por onde eles passarem. Então, pense nisso, não é tempo perdido. Quando você coloca os seus filhos, mesmo pequenininhos, né? Eu lembro-me que o Carlinhos, a gente já estávamos aqui nos Estados Unidos e a gente dizia clean up, é hora de arrumar. E a gente fazia daquilo uma brincadeira. Eu ajudava, é claro, a organizar os brinquedos, a colocar dentro das caixas, a arrumar, mas cantando, brincando. Para quê? Para ele sentir prazer de fazer isso. Não como uma obrigação. Vai, arruma, você é bagunceiro. Não. Nós estamos colocando carga, peso, rótulos nos nossos filhos. E hoje em dia é com os nossos netos. A parte de baixo da minha casa é uma sala imensa. É o paraíso deles. Tem casinha, tem triciclo, tem quadro para escrever. E às vezes quando eles estão aqui é aquela bagunça. Mas a gente brinca com eles. Eles sentem prazer. Antes deles irem embora, é a hora do clean up, clean up. Tem um que não gosta muito, mas ele já está habituado. Habituado na casa dele a fazer a mesma coisa. Então, eles precisam de aprender, ok? Que nem tudo é fácil, nem tudo é do jeito que a gente quer. A gente vai trabalhar muitas vezes porque a gente gosta, porque a gente quer, porque a gente... Não, porque é necessário. Então, que os nossos filhos, as nossas crianças, aprendam com a gente a fazer aquilo que é necessário e que tem que ser feito. Tem que ser feito. Então, meus queridos que estão aí me ouvindo, ajuda as suas crianças, ajuda dentro do seu lar a haver harmonia, não haver briga. Olha, nós casamos muito novos, já vão 45 anos. O Carlos com 18 anos, no dia que eu fiz 19. Nós nunca brigámos, nunca tivemos desencontros por causa do nosso lar. Tanto na educação dos filhos, como nas tarefas caseiras. Cada um fazia aquilo que sabia fazer. Um não sabia fazer comida, não sabia passar a ferro, fazia eu. Mas ele sabia limpar, ele sabia fazer outras coisas, então ele fazia. Então nós tínhamos esses acordos. E ainda hoje temos. Nós hoje já estamos sozinhos, a casa está imensa para os dois. Eu estou dentro de casa, eu posso fazer muitas coisas. Mas tem outras que ele me ajuda também, porque é aquilo que eu falei. Todos os dias tem coisas para fazer. Então, todos os dias, nós precisamos ser dispostos a fazer as coisas. Tá bom, meus queridos? Nós vamos continuar com este capítulo da área conjugal, porque a base da sociedade, do mundo, é a família. E a família, ela se inicia com o casal. E depois vem os filhos, depois vem os netos e por aí fora. Então, que nós possamos ter bases familiares saudáveis, agradáveis e firmes. Porque a Bíblia fala que nós precisamos de ensinar e disciplinar os nossos filhos. Porque os amamos. Quando a gente faz isso, nós estamos demonstrando amor. É como Deus também faz connosco. Às vezes Deus nos permite passar certas situações para nós aprendermos. Mas não é por isso que Deus nos desamparou. Não é por isso que Deus deixou de nos amar. É porque Ele nos ama. Que Ele quer que a gente aprendamos a fazer as coisas corretamente. Então, os animais, eles erram constantemente, porque são animais. Mas nós somos seres animados, seres racionais. Nós temos uma alma inteligente. Nós precisamos de aprender a fazer o certo. Amém, meus queridos? Então, fui. Amanhã a gente fala mais um pouquinho sobre a área conjugal, tá bom? Fui!